quantas pessoas, né, nesse tempo, aqui mesmo no estúdio tem um monte, viu? De gente fungando, né? Nossa, nesse tempo é loucura, né? Aqui tem uns 3 fungando aqui o tempo todo aqui no estúdio e eu acho que aí perto de você, dá uma olhadinha do lado, deve ter alguém ou espirrando ou tossindo, né? Porque as estatísticas mostram que ocorre um aumento de 30% a 35% no número de casos de doenças respiratórias no inverno, né? São as chamadas as doenças do inverno. E para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui comigo, né, doutor Rômulo Augusto, ele é otorrino. Vem para cá, doutor. Seja bem-vindo. É um tempo de... Seja bem-vindo, fique à vontade, viu? Hoje é bem comum, né? Entrou o inverno, tem gente tossindo, tem gente fungando, tem gente espirrando. As frentes frias trazem todas essas alterações da saúde mesmo. E quais são essas doenças do inverno, doutor? Bom dia. Bom dia. Geralmente são as doenças respiratórias, que afetam a todos. Não tem quem fique livre, desde os recém-nascidos até os mais idosos. São doenças, geralmente são virais, né? Sua entrada, as frentes frias trazem consigo uma série de vírus e esses vírus se alojam no sistema respiratório, na mucosa, no pulmão, nariz, faringe e começa a causar um processo inflamatório, causando tosse, dor de garganta, nariz entupido, coriza, dor de ouvido. Então o sistema respiratório é o mais afetado nesse período. Mas o que é? É resfriados, gripe, asma, bronquite? Na verdade, são esses, em geral, são as viroses, né? Resfriados e gripes. O resfriado é uma virose um pouco menos agressiva, né? A gripe já é um vírus mais agressivo. Então, E daí vai desencadeando as outras doenças, seria isso? Isso. E também as pessoas que têm alergia sofrem muito nesse tempo. Porque a gente começa a usar mais agasalhos que estão guardados, as casas ficam mais fechadas, a possibilidade de acúmulo de fungos, né, de bolor e ácaros é maior. Então, os alérgicos ficam mais sensibilizados a apresentar sintomas nesse período. E as pessoas com imunidade um pouquinho mais debilitada têm a facilidade de serem acometidos por essas viroses, né, que dão esses sintomas respiratórios. A rinite, como a sinusite, a asma, essas doenças já são, não pega assim, né? Já é alguma coisa que é com o tempo, né, doutor? Não é, você não vai adquirir isso com a chegada do inverno, não seria isso, né? Não, a asma e a rinite alérgica, a sinusite alérgica... Já é um processo. É um processo genético. A pessoa já nasce alérgica e ela, durante a vida, desencadeia sintomas, né, de ressurgimento, né, dos quadros de obstrução nasal, coriza, espirros, falta de ar, tosse, chiado no peito. Isso no inverno fica mais acentuado. Então, isso é uma piora de um quadro já pré-existente. Agora, as viroses, que são muito comuns, mesmo quem não é alérgico, isso só acontece agora, nessa chegada do frio, por a variação climática, a dificuldade de a pessoa se manter aquecida, o fato também de você ficar mais em conjunto, as pessoas fecham os escritórios, fecham os lugares de trabalho para evitar correntes de ar frio, e isso, a transmissão de uma pessoa para outra dos vírus se torna mais fácil. Além desses lugares fechados, quais são as outras formas de contaminação no caso dessas doenças virais aí? Nós temos primeiro... Quais são os cuidados que a gente precisa tomar, né? Na verdade, a contaminação, além de ser interpessoal, né, entre uma pessoa e outra, também os vírus estão no ar, né? Eles são levados por gotículas de água, né, que é a umidade relativa do ar. Então, eles carregam, a própria inspiração nesse período já faz você pegar a patologia, né, pegar a doença, você fica resfriado. Essa doença tem um ciclo e que ela se cura sozinha, né? Não precisa de muitas medicações. Mas em casa mesmo a gente consegue dar um jeitinho. Né? Então, esse período é um período de cuidados, principalmente com hidratação e evitar o resfriamento, né? A pessoa não deve ficar muito sem tomar água, porque no frio a gente tem menos sede, né? É verdade. Então, mas é importante a pessoa tomar líquido, não precisa ser água, pode ser um suco, um refrigerante, alguma coisa assim, para se manter bem hidratada, para a mucosa respiratória não ficar muito ressecada. Que o ressecamento da mucosa favorece o aparecimento de vírus. Aquele muco que protege a mucosa protege contra os vírus também.
Então é importante a pessoa se hidratar, principalmente os mais idosos e os recém-nascidos, manter sempre hidratado. E aquecidos. A variação climática faz com que a vascularização periférica, né, de membros, de nariz e garganta, diminua. E é no sangue que estão as nossas defesas, os nossos anticorpos, nossas células de defesa, nossos linfócitos, que são os glóbulos brancos, eles que nos defendem. Se você passa frio, essa extremidade fica com os vasos contraídos e a gente diminui o nosso exército de defesa, né, que é a nossa imunidade. Então, a pessoa não deve passar frio, deve se agasalhar adequadamente. Também o excesso de roupa agasalho também já não é pode ser adequado. prejudicial. Né? Então, esses são os cuidados a serem tomados, é justamente, principalmente isso, se agasalhar e hidratar-se. Aí tem o seguinte, né? Às vezes a gente pega um resfriado e a gente vai tentando resolver em casa, principalmente, né, as mães, enfim. Mas que hora, né, para as mães que estão em casa, procurar o médico, né? Porque às vezes a gente vai tentando cuidar do resfriado do nosso jeito, mas vai piorando e isso pode agravar e pode desencadear numa coisa mais séria. Qual é a hora que eu sei que eu já preciso correr e procurar um médico? Então, essa é uma pergunta importante pelo seguinte. Nós estamos vivendo no Brasil um ressurgimento da dengue, né? Verdade. E que ela começa como um resfriado simples. O resfriado simples dura de 2 a 3 dias os sintomas, apesar do ciclo viral ser de mais de 7 dias. Se você perceber, se você só com medicamentos analgésicos, aquecimento, evitando alimentos gelados, refrigerantes gelados, né? Líquidos mais frios, se depois de 3 dias isso não melhorar, então vale a pena você procurar um médico, porque além de poder ser uma gripe que complica, ou uma contaminação bacteriana, então você começa com um resfriado, depois esse resfriado pode se transformar numa sinusite purulenta, numa amidalite bacteriana, numa broncopneumonia. Então, assim, em 3 dias a criança ou o adulto, ou a pessoa idosa não tiver melhor, é importante levar ao médico para fazer um estudo, fazer um exame físico, quem sabe alguns exames subsidiários, né, de sangue, raio-x, para a gente saber se está havendo uma complicação no resfriado comum. E também para afastar a possibilidade de ser um quadro de dengue. Outra coisa importante é a febre. Nos resfriados comuns, a febre não é um sintoma que apareça assim, com muita frequência. E se aparecer baixinho, não passa de 38. Se a temperatura for alta desde o início, além de se pensar... Alta seria o quê? 38,5? Acima de 38. Acima de 38. Aí você tem que afastar também a possibilidade de meningite, de outras doenças que no inverno também acontecem. Uhum. Então, febre alta e a paciente muito prostrado, quer dizer, muito caidinho, muito sem motivação. Criança, né? Não querendo brincar. Criança quietinha, ou bebezinho, que é mais difícil diagnosticar, que não se alimenta bem, febre alta. Aí é importante procurar o médico logo no início, que pode ser ou um quadro de infecção bacteriana, e aí precisa entrar com antibiótico, ou é um quadro mais sério, um quadro de dengue ou um quadro de meningite. Então precisa ficar atento. Se for só um resfriado, coriza, tossinha, e que não tem febre, a criança está brincando, está mamando, está comendo direitinho, não precisa se preocupar. É só dar um analgésico comum e aguardar que isso em 3 dias vai estar melhor. Okay. Agora, se passou 3 dias não melhorar, é melhor procurar o serviço médico. A gente está falando também de alergia, né? E cerca de 30% da população brasileira, gente, ou mais, né? Isso aqui é dados, sofre de algum tipo de alergia. Nessa época do ano, né? O ar fica mais frio, seco e mais poluído. E quem tem esse tipo, né? Quem tem alergia sofre muito, né? E principalmente as crianças nesse tempo, que é o caso, né, das 2 filhas da Solange Guzmão, que a gente vai dar uma olhadinha nessa situação. Vamos juntos. Com a chegada do inverno, o índice de doenças respiratórias aumenta em 60%. O frio, a baixa umidade do ar e o contato com pessoas doentes aumentam as chances de contrair as infecções. Famílias com quadros de alergias sofrem mais nesta época do ano. É o caso da pequena Mariana e sua irmã Maria Eduarda, que além de terem em comum a fisionomia, o quarto onde dormem, os brinquedos e o carinho entre si, elas dividem também os mesmos remédios e os mesmos cuidados que a mãe Solange dispensa a elas por causa das doenças respiratórias. A Maria Eduarda foi o caso mais sério, né? Que Maria Eduarda começou com as crises dela e faz um tratamento, antibiótico um atrás do outro. E aí tivemos que fazer um tratamento mesmo para aumentar a imunidade dela, fazer o teste alérgico, né, no braço e descobrir
o tipo de alergia que ela tinha, que é a mofo e poeira doméstica. E a Mariana já nasceu com rinite também. Então a gente já fica, né, meio que esperto, tem a experiência do primeiro e o segundo você já vai tirando mais de letra as crises de alergia que ela tem. Solange teve que mudar a rotina e a decoração da casa para ajudar a aliviar o problema. Roupa de cama tem que trocar toda semana, capa de travesseiro 3 vezes na semana. Tem que tirar a capa de travesseiro dela, né? Da Mariana também eu faço isso. 2 a 3 vezes por semana eu ponho o travesseiro no sol para tomar um pouco de sol, para acabar com os ácaros, né? É um trabalho, assim, constante. Tive que tirar urso de pelúcia, cachorrinho, todos os bichinhos que tinha no quarto de pelúcia. Tive que tirar tapete. Tinha um tapete no quarto delas, na sala. Tive que tirar tudo, até do meu quarto. E o gasto com os medicamentos, Solange que o diga. Entrava no antibiótico, aquele antibiótico não resolvia, tinha que pegar outro, até achar o antibiótico que atacasse o tipo de crise que ela estava tendo. E começar o tratamento subcutâneo, olha, foi uma luta. Então, já gastei muito com remédio. Solange é diretora de TV, por coincidência ou produção, e por experimentar na pele as dificuldades do dia a dia por causa das alergias respiratórias de suas filhas, resolveu ajudar as famílias em casa, tratando do assunto no programa. A molecada já nasce com a rinite, já nasce com otite, já nasce com sinusite, já nasce com tudo. E se a gente não tomar esses cuidados e dar essa orientação para a mãe que está em casa, elas vão ficar, meu Deus, e agora o que vou fazer? Então, acho que o papel do Manhã Viva também, como um programa revista, um programa de informação, é ajudar as mães que estão em casa, né? Ajudar a família, porque é um trabalho em família, né? O marido, a mulher, o filho mais velho, envolve a família, e é um trabalho em conjunto, né? De formiguinha, muitas vezes, que você não vê o resultado a curto prazo, mas você vai vendo com o decorrer do tempo que as pequenas atitudes vai ajudando o seu filho, a sua filha, a ter uma qualidade de vida melhor, né? É isso, né? A gente está aqui também para tentar te ajudar com relação a esse tempo que chega, né? E as crianças começam a sofrer aí, como é o caso das 2 filhas da Solange. Um grande beijo, viu, Solange? Obrigada aí por estar junto conosco também. E ela fala desses gastos, né, intermináveis com remédio, doutor. Além de tudo isso que ela falou, né, dos cuidados que ela tem em casa, ela disse que não tem mais brinquedo dentro do quarto, tirou um tapete, tirou cortina, o que mais, né, pode ser feito. Primeiro, para não deixar a criança sofrer, e depois também, né, os remédios hoje é muito caro. Então, é muito caro mesmo. O que a Solange fez foi certíssimo. Eu acho que essa reportagem foi muito bem feita, porque ela explicou tudo o que tem que se fazer, chama isso de controle ambiental, né? Que é realmente retirar todo o mobiliário do quarto, deixar apenas, principalmente no quarto, que é o lugar onde a gente mais vive, né? O dia que a gente fizer 60 anos, eu estou mais perto que você, bem mais perto que você, nós vamos ter passado 20 anos dentro do quarto. Olha só. Então, o quarto nosso é 1/3 da nossa vida. Tem que ser realmente um templo. Muitos pacientes me falam, mas eu vou na escola, eu vou na creche, não tenho o mesmo cuidado. Realmente, não vai ter, mas o seu quarto você precisa cuidar como se fosse um templo. Então, só pode ter cama e um guarda-roupa. Não pode ter brinquedos, não pode ter pacotes, computador, televisão, abajur, criado mudo, tudo isso tem que sair. E principalmente cortina e tapete. Cobertor de lã, agasalho de pelo, tudo isso deve evitar, roupa de lã. Então isso é muito importante para quem tem alergia nesse período, não utilizar esses agasalhos, né? Porque às vezes a vovó faz um agasalhinho de lã tão bonitinho e vai usar, vai dar problema. Então não deve usar. Usa só quando ela estiver pertinho e tira rapidinho, tá certo? Mas eu acho que o importante é tomar esses cuidados ambientais. Agora, além disso, nós temos vacinas que a gente usa ou sublingual ou subcutânea, que tem um efeito excelente. A gente considera isso o padrão ouro de tratamento. É o que melhor traz resultado. São as vacinas. São as vacinas. Associado a isso, nós temos medicamentos de spray nasal, spray oral. Lavar o nariz com soro fisiológico. Com soro fisiológico é uma medida espetacular. Espetacular. Você sabe que nos países onde as estações são mais bem definidas, né? Quando chega a primavera, região norte dos Estados Unidos, Canadá, o norte da Europa, quando chega a primavera, todas as flores desabrocham no mesmo instante. Então, é uma polinização que você olha no ar, você vê até as coisas andando na fresta de luz, né? Então, as pessoas sofrem muito nesse período.
Então, lá eles têm o hábito contínuo de usar soro fisiológico no nariz, como a gente usa shampoo, sabonete, creme dental. É uma questão de higiene, não é remédio. Todos nós deveríamos usar soro fisiológico nasal ao escovar os dentes. É uma prática inocente e de um resultado sensacional. Você escovou o dente, limpe seu nariz. Então, você limpa seu dentinho, limpa o narizinho também. Com conta-gotas de soro fisiológico, não precisa ser nenhum remédio de marca. Os próprios soros fisiológicos que você compra na farmácia, num vidrinho qualquer de conta-gotas, você pode limpar o nariz. As crianças mais sensíveis vão precisar de vacinas e de medicamentos antialérgicos também associados. O resultado é muito bom. Se você viu a Solange falando que as crianças dela melhoraram bastante. Então, isso é uma coisa muito importante de se avisar as pessoas, procurar um médico que mexa, ou um otorrino, ou um alergista, que acompanhe, porque vai evitar que esses quadros alérgicos se compliquem. Uma asma pode virar uma pneumonia. Uma asma grave pode até matar, pode estar entrada de mal asmático e a criança morrer por falta de ar. Então, nós temos que tomar cuidado. Se as coisas estiverem complicando, por favor, levem os seus filhos, principalmente na madrugada, mas é muito fria. Então, tem aquelas laringites estridulosas virais, que a criança tosse rouquinha, parece um cachorrinho tossindo, né? Tosse rouca. Então, precisaria levar para poder fazer as medidas adequadas, inalações, medicamentos certos, para que essas crianças não compliquem. Então, é muito importante não deixar complicar para levar ao médico. Passou 3 dias, as coisas, veio febre, a criança está prostrada e a criança está com falta de ar, com tosse intermitente, procure o serviço médico, que o tratamento não é complicado quando é pego no início. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Rômulo? Obrigado a vocês pelo convite. Deus lhe pague.